Bom, pessoal, concluindo então nosso treinamento, a gente olhou o ambiente geral, né, das empresas e a gente olhou para os usuários, para os dispositivos que esses usuários estão utilizando, não importa qual dispositivo, se é corporativo ou pessoal, se é um dispositivo IoT, por exemplo, não importa se o usuário está no escritório ou está trabalhando de forma remota, com ou sem VPN, tá? A gente olhou para a parte de infraestrutura que os usuários se conectam na empresa. Então, novamente, é diferente o usuário estar em casa trabalhando, acessando uma aplicação na internet, ele não está conectando na empresa, na infraestrutura da empresa, a menos que ele suba uma VPN. Se ele subiu uma VPN para se conectar na empresa, aí sim ele se conecta na infra da empresa. E aí a gente aplica controles de microsegmentação, tá? E se o usuário estiver dentro do escritório, aí obviamente a gente também aplica o controle de microsegmentação, tá? E depois a gente olhou para a parte de workloads aí também. Então, workloads, novamente, são todos aqueles servidores, máquinas virtuais, containers, servidores bare metal, estão na cloud, estão aqui na cloud ou estão on-premises e carregam, né, e a gente usa aquele workload, aquele servidor VM container para carregar uma aplicação, para uma aplicação, para servir uma aplicação para que ela fique disponível para usuários consumidores finais ou para usuários internos da nossa empresa. E também tem a parte das aplicações SaaS aqui, que aí é uma evolução, né, da tecnologia, da internet, que está todo mundo utilizando bastante aí, tá? Então, recapitulando as soluções que a gente tratou. Antes, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Esse treinamento ele não foi específico para nenhum produto em si, né? Então, no descritivo do curso, no título do treinamento aí, é algo para a gente pegar o modelo, o framework, modelo de Zero Trust, que significa confiança zero, e a gente vai pegar soluções da Cisco que entregam as funcionalidades, os pontos, os itens, tópicos que esse modelo requer. A gente pega todas as soluções da Cisco que a gente consegue empregar a solução, o framework de Zero Trust dentro da infraestrutura de uma empresa. Tá? Então, novamente, não tem uma bala de prata, não é um único software, um único firewall, um único roteador, um único NAC, uma única solução que faz isso, são algumas soluções da Cisco que fazem isso. Entregam o framework de Zero Trust. Por favor, só para deixar bem claro, falar para vocês prestarem atenção que assim, a gente não comentou, por exemplo, de um NDR aqui, tipo o Stealth Watch. Ah, quer dizer que não precisa do Stealth Watch em ambiente nenhum? Muito pelo contrário. O Stealth Watch ele é necessário e requisitado em todas as empresas, tá? Seja da Cisco ou seja de outro fabricante. Mas o Stealth Watch ele não emprega os pontos principais do modelo de Zero Trust. Tá? A gente não falou aqui do EDR, o antivírus de próxima geração, EPP, enfim, um sistema que protege o endpoint. Quer dizer que não precisa? Não, é claro que precisa, mas o foco aqui foi falar das soluções da Cisco que entregam o modelo Zero Trust em toda a infraestrutura da empresa. Tá? Eu espero que tenha ficado claro aí, tá, para vocês, mas a gente falou no início do Cisco Duo, que vai proteger os usuários, os dispositivos, tem duplo fator de autenticação, tem postura do dispositivo, tem inteligência de identidades dentro do Duo. A gente falou do ISE, então o NAC já é uma coisa básica que já deveria estar implementado em todo lugar, e mesmo assim a gente vê que hoje em dia ainda não é assim, tá?
O WISE entrega a microsegmentação, que é, digamos, uma evolução, um segundo passo após a autenticação .1x ou autenticação MAB. Tá? Então, tanto o Cisco Duo quanto o Cisco WISE entregam princípios do framework Zero Trust. Do outro lado de servidores, a gente falou da parte do Secure Workload, o antigo Tetration, que também entrega microsegmentação, né, que é um dos princípios do Zero Trust também. Então, permite que, entre todo aquele farm, né, aquela fazenda de servidores que a gente tem dentro das empresas, a gente permite que uma máquina converse numa mesma subnet, que só apenas um processo se comunique ali com o outro. Então a gente impede uma ameaça de se espalhar na nossa empresa, cortando as comunicações e entregando o menor nível de privilégio que aquela aplicação, que aquele processo, que aquele servidor precisa. Tá? Por fim, a gente falou do ZTNA. Então, quando a gente utiliza uma VPN convencional Remote Access, a gente ganha, existe um pool de VPN, de IPs para VPN, como se fosse um DHCP server ali que fica dentro do firewall, e tem um montão de IPs ali. Então, o usuário administrativo conecta, o usuário de TI conecta, o usuário de RH conecta, fica todo mundo no mesmo bolo, digamos assim, né? E aí dentro do Firewall a gente vai fazer as regras, que aqui normalmente aquele pool de IPs de VPN vai poder acessar vários servidores, servidor do RH, servidor de TI, servidor do administrativo, porque os IPs que a VPN convencional entrega para os usuários são IPs dinâmicos, como se fosse um DHCP. Não dá para fazer uma regra por IP, utilizando um IP que faz parte do pool de IPs de VPN ali, por exemplo. Então a gente está entregando mais acesso do que o usuário precisa. O usuário Fernando trabalha no time de TI, então ele tem que acessar o servidor de TI, ele não tem que abrir o servidor do RH ali para ele não precisa, mesmo que ele não tenha usuário e senha, não importa, ele não tem que chegar naquele servidor do RH. A VPN não consegue entregar isso, por isso que existe o ZTNA. Então, Zero Trust Network Access, acesso à rede com confiança zero. Então, no ZTNA, ao invés de ter que o usuário tenha que clicar, né, para fechar uma VPN, colocar usuário e senha e fazer algo diferente, ele vai trabalhar exatamente da mesma forma como ele trabalha no escritório, vai trabalhar em casa, e ele vai ter acesso só naquela aplicação específica que ele precisa ter. Porque aí as regras são muito mais simples, muito mais fáceis, podem ser configuradas por dispositivo, por usuário, por site, enfim, uma flexibilidade muito grande. E aí, qual ferramenta entrega isso? É o Cisco Secure Access. O Secure Access ele tem um motorzinho, ele faz toda a proteção do acesso à internet, filtro de conteúdo, DLP, Firewall como serviço, CASB, tudo isso que a gente acabou de comentar, e também faz toda a proteção no acesso a aplicações que estão privadas, aplicações que estão dentro do data center ou que estão na IaaS. Tá? Então a gente falou basicamente dessas 4 soluções: Cisco Duo, ISE, Secure Workload e o Secure Access. Tá? E essas 4 soluções, se bem implementadas, elas entregam o modelo, o framework Zero Trust de forma muito robusta dentro da infraestrutura da sua empresa ou do seu cliente. Tá? Obviamente que outras soluções são necessárias, mas o treinamento falava especificamente do modelo de Zero Trust, e aí é assim que a gente costuma recomendar. Deixa o EDR para depois, deixa o NDR para depois, o CIEM para depois. Não, não é assim. Aí cada ambiente é um ambiente, cada necessidade de negócios é de uma forma, tal. O firewall a gente vai colocar, deixa para depois o firewall. Não, não é assim. Tá? O treinamento foi falando como a gente implementa o modelo Zero Trust em toda a infraestrutura, e é sempre importante olhar para toda a infraestrutura. Não adianta tomar todo o cuidado do mundo com usuários e dispositivos e deixar a parte dos servidores, por exemplo, tudo, né, com um monte de regra aberta, deixar uma VPN ali com um monte de porta, protocolo que não é necessário estarem abertos.
tá? Então tem a ver com a parte do Zero Trust. Também não tem que comprar as 4 soluções e colocar ao mesmo tempo. Tudo isso é feito de forma investigativa, com consultoria, analisando junto com a diretoria, com outros pares e vendo o que é prioridade para cada ambiente, para cada empresa, tá? Mas, novamente, né, a segurança a gente vai fazendo em camadas. Esse treinamento falava, tentando mostrar para vocês como que a gente protege, utilizando o modelo de Zero Trust, como que a gente protege toda a infraestrutura da empresa, tá? Acho que eu fui um pouquinho repetitivo agora em algumas situações, perdão, tá? Mas foi só para deixar claro aí mesmo o objetivo. Então, assim, só tenho a agradecer. Obrigado aí, espero que seja muito útil para vocês. Tem meus contatos aí, tem meu LinkedIn, a gente pode se conectar, tem o meu WhatsApp também nas mensagens aí da UDM. Podem mandar mensagem, pode discutir, tem nossa comunidade lá de discussão técnica, de vagas também, tá? Então fiquem à vontade aí para vocês me contatarem e estou à disposição para ajudar, tá bom? Valeu, muito obrigado e desejo muito sucesso a todos aí. Até a próxima.